Quem esteve aqui ontem? Ontem foi a última mensagem, né? Eu sei que o pessoal agora vai reproduzir essa última mensagem, né, nesse próximo domingo. E o pastor Lucas usou o texto de Marcos, bem conhecido nosso, muito intimamente conhecido nosso, Marcos 16, versículos, deixa eu até colocar aqui. Eu vou ler do versículo 14 para pegar o contexto e vou até o 18. Né? Então, Marcos 16, vocês já conhecem bem, inclusive é um texto bastante discutido em alguns aspectos também, por causa de alguns manuscritos, mas os acadêmicos às vezes só gostam mais de atrapalhar do que ajudar. Né? Então, o discernimento do Espírito sempre é bom nisso, graças a Deus por isso, que está muito além da academia. Né? O Espírito Santo não se reporta a acadêmicos, nem a doutores, nem a mestres, reporta a ninguém, a não ser ele mesmo. Vamos lá, finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Esse é um texto bastante interessante. Primeiro que ele aparece aos 11. Né? Pelo jeito, Matias ainda não tinha sido escolhido. Matias vai ser escolhido lá em Atos, né? Provavelmente isso aqui antecede o texto de Atos em algum aspecto. Outra parte interessante é que estavam todos eles à mesa. Né? Jesus gosta de comer, gente. Parece numa hora boa. Né? Se você lê outros textos, ele não só aparece na hora da refeição, como pede um melzinho, um pão. Né? A gente tem uma percepção, às vezes, muito limitada do mundo espiritual. Né? Não que ele precise comer. Né? Deus precisa comer? Não. Jesus, muito menos com o corpo glorificado, então, um corpo incorruptível, não há necessidade de comida. Mas, desde Adão, né, a comunhão se manifesta também à mesa. Lembra que, né, Deus vinha, provavelmente Jesus vinha, né, para comer com Adão, ou conversar com Adão, né? E na viração do dia, nós lemos isso no texto, e é muito provável que houvesse uma refeição. Né? Lembra também que, né, para horror dos vegetarianos, Deus, em Gênesis 18, provavelmente também como Jesus, né, não encarnado, obviamente, né, uma manifestação de Cristo, uma teofania, né, que o Jesus que nós conhecemos nasce em Maria, na verdade. Né, então, uma teofania de Cristo. Come carne. Né, um novilho gordo foi preparado, Abraão prepara um novilho gordo para ele. Né, e ele come junto com os anjos. Né. Aí tem um debate se era trindade, se era, né, Deus com os dois anjos. É uma questão de semântica até. Mas é uma manifestação, é um exemplo que nós vemos. E eu não vejo Jesus reclamar do novilho gordo, né, que foi preparado para ele. Ele come, né, para desespero de todos os vegetarianos, e a gente vê como as coisas são. Né? Depois a gente tem, em João 21, tem a questão do peixe também, preparado já, em brasas, né, um peixinho. Ali o texto não diz se ele come o peixe ou não, mas imagina-se que sim. Ou seja, essa questão da comunhão sempre é fundamental. Né? Tanto que isso foi instituído, nós temos um momento de comunhão que é a ceia. Né? A ceia justamente é como se todos sentássemos a essa mesa de comunhão, né,
partilhar do mesmo pão, do mesmo cálice. Já comentei isso outras vezes, mas só para lembrar, né? Esse pão que foi partido é unido em nós, né? Quando nós estamos juntos. Então voltamos a ser esse um pão novamente. Por isso que é o corpo de Cristo. Né? Tem esse simbolismo todo e, de certa forma, como estamos 2 ou mais reunidos na ceia, o texto diz que ele está presente também. Então, ele não somente está presente em memória, né? Não vou nem entrar na questão dos católicos e afins, né? Mas em memória, com certeza, ele está presente, mas não somente em memória, né? Porque ele está presente no nosso meio. Se onde tiverem 2 ou 3 reunidos, estarei ali com vocês. Nós lemos isso na última segunda-feira. Então, tem uma série de aspectos. E é interessante ele fazer isso. Só que ele vem aqui para dar uma reprimenda, né? Da incredulidade. Da incredulidade. Lembrando a nossa humanidade. E eu confesso que às vezes eu me pego ainda me sentindo repreendido pela minha incredulidade muitas vezes. E olha que a gente tem anos de casa, né? Olha que a gente tem anos de casa, mas às vezes as situações, elas vêm de uma maneira tal que você começa a dar uma balançada. Não dura muito, mas é o suficiente para você lembrar quem você é e quem ele é, né? Porque é nessa hora que você lembra que você não é ele, que você, na verdade, é ser humano, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então, a gente vê a nossa fraqueza nessas horas, e eu vejo bastante isso nos dias, ainda mais nesses dias que a gente vive, que são tão complicados. Mas a parte interessante, que é o que o Lucas acabou enfatizando, primeiro é o ide, né? Afinal, está falando de eclésia, né? Qual é o sentido da igreja? O sentido da igreja, né, tem vários, na verdade, nós já temos discutido aqui vários deles, mas um fundamental é a missão. Nós temos a missão do ID, de pregar o Evangelho, né? Essa é a nossa missão. De certa forma, somos todos missionários. Todos estamos debaixo dessa missão, né? O Lucas, inclusive, enfatizou isso muito bem ontem. Todos estamos debaixo dessa missão. Então, missionário não é só aquele que sai da sua terra e vai para outra terra, ou às vezes, né, terras muito distantes. Não, missionário é você, no teu bairro, nos teus vizinhos, na tua casa, onde você estiver, no teu trabalho, na escola. Você é um missionário. Nós todos somos missionários. Todos nós estamos manifestando esse Evangelho. E o Evangelho é boas novas, né? A gente já falou disso várias vezes. O Evangelho fala boas novas. Então, a gente está pregando o quê? Boas novas. Não estamos pregando condenação. Estamos pregando salvação, né? Apesar que algumas igrejas parecem que estão pregando só a condenação, né? Nós já fomos assim. Já tivemos o nosso tempo de pregar só a condenação. É claro que quando você prega salvação, está implícita uma mensagem de condenação. É natural. Porque você está apresentando a salvação. Se você está apresentando uma salvação, é porque a condenação já está implícita. Ou seja, mas existe um escape para ela. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho, a sua raiz, né? Você estava condenado, mas você tem um escape. E o escape é por meio de Cristo, né? Esse é o escape. Ele é a nossa salvação. Por isso que o texto diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Onde tivemos o batismo. E é interessante, o batismo salva? Claro que não, né? O batismo é um rito, nós sabemos disso, né? Tanto que o texto deixa muito claro. Quem que é condenado? Quem não crê. Não creu nas boas novas, não creu na salvação, né? É claro que o batismo é fundamental, claro que o batismo é necessário, no sentido da caminhada cristã, né? Porque faz parte do processo da caminhada cristã, é natural. Mas vai ter situações, às vezes, que não tem como, né? O ladrão da cruz que eu diga. Esse não tinha como sair ali e ser batizado, mas ele creu. Mesmo na cruz, aí ele creu. Isso fez toda a diferença para ele. Então, crer faz toda a diferença para nós, né? Eu acho que nós já passamos um pouco dessa fase do crer, nós já estamos tentando ser confiantes, aprendendo a confiar cada vez mais, né? Então, é o Salmo 37, 5. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse processo do confia é onde eu estou agora. Estou no versículo 5, gente. Lembra que eu comecei o ano no versículo 4. Agora eu estou apanhando no versículo 5. Mas vale a pena, porque a gente começa a viver o texto, e não tem nada melhor do que viver o texto, né? E é interessante que quando você pega
a continuação ele vai falar dos sinais, do poder de Deus se manifestando, né? E ele fala, olha, estes sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome. E a questão do nome, por isso que eu botei o nome ali, ó, várias questões sobre o nome de Deus. Isso aqui é fantástico na Bíblia, a questão do nome de Deus. E ele vai falar, olha, esses vão, com o meu nome vocês vão expelir demônios, vocês vão falar novas línguas. Não está falando do poder sobre, né, Satanás e o seu mundo. Nós temos poder sobre eles, não porque o poder é nosso, o poder vem dele, né? Nós somos embaixadores, nós estamos representando, então, temos essa autoridade nos foi dada, apesar de às vezes nós não fazermos uso dela devidamente, né, na sua amplitude como poderíamos. Não estou dizendo que nós não o façamos, mas nós podemos muito mais, é que nós não sabemos disso. Nós não temos essa percepção muitas vezes. Então hoje eu vou tentar trazer um pouquinho mais dessa percepção, do poder do nome, né, e o que nós realmente temos de autoridade nesse sentido. Assim como também falar novas línguas, está falando, né, aqui está evocando, se você perceber, está evocando não somente a questão do batismo no Espírito Santo, do falar em novas línguas por meio do Espírito Santo, mas quando ele fala ide por todo mundo, está falando todas as nações. Então ele está implicando aqui na questão daquele problema que aconteceu lá em Babel, né? Vocês lembram que Babel veio a divisão por meio da confusão das línguas. E, de certa forma, ele está evocando que o Evangelho vai trazer esse conhecimento das línguas para trazer isso de volta, para que todos venham, né, todos que falam outras línguas, que não conhecem, venham a entender por meio do Evangelho. Então, de certa forma, é uma maneira dele dizer, olha, vamos alcançar novamente, né, apesar da divisão de línguas, vocês vão falar essas novas línguas, não somente a língua dos anjos, né, ou a língua do céu, como diríamos, por meio do batismo, mas a língua dos homens, para também ganhar, porque o objetivo do reino agora é o seguinte, né, é a mesma coisa que nós vimos, que começou com Josué, quando ele toma a terra prometida, que começou na cruz de Cristo, que é um segundo êxodo, inclusive, né, e que vamos ver no milênio também, esse aspecto da expansão do reino sobre a terra. Então nós tivemos isso, as sombras em Josué, a partir de Josué, nós vivemos uma certa sombra disso hoje também, porque o Evangelho sai de Jerusalém, lembra? Eles são batizados em Jerusalém, porque a palavra de Deus sai de Jerusalém, né? Lembra? A lei é dada em Sião, a lei de Cristo, e dali vem a palavra, e dali ela vai crescer, por isso que os discípulos estão em Jerusalém, para justamente começar o processo como a Bíblia já tinha colocado, e dali eles vão ganhar o mundo, e vão falar novas línguas, né? A gente vê que o próprio sentido de Atos 2 é esse, né? Você tem ali uma questão da glossalia, que é se falar novas línguas, que não está relacionado necessariamente ao que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, do falar línguas estranhas. Ali você vê eles falando a língua das nações, que é um cumprimento já, de certa forma, do que já está sendo dito aqui no versículo 17. Né? Mesma coisa. E ele evoca novamente, no versículo 18, pegarem serpentes, que fala da linhagem de Satanás, né? A linhagem de Satanás é essa, então nós temos poder sobre isso também. E a morte não tem mais poder sobre nós, por isso que ele fala isso, né? Se beberem alguma coisa mortífera, não vai lhes fazer mal. Então você não está mais debaixo do poder da morte, e muito pelo contrário, você tem agora a cura, você é portador da salvação, e é interessante que salvação, quando você pega no termo, por exemplo, lembra da mulher do fluxo de sangue? Né? A mulher do fluxo de sangue, você tem justamente duas traduções, se você reparar. Algumas traduções vão dizer assim, né, que a tua fé te curou, e outras vão dizer o quê? Que a tua fé te salvou. Por quê? Porque o termo ali evoca as duas coisas, salvação e cura estão interligados, no mesmo termo no grego, que isso vem já do hebraico, quando você vai no hebraico, né, porque a mulher fluxo de sangue, nós sabemos, ela não tem uma ideia original, a ideia dela não é nada original, a gente imagina que seja, né, porque eu vejo alguns pregadores pregando, dizem assim, não, é porque ela, imagina, essa mulher teve uma ideia fantástica, ela pensou, poxa, se eu
pelo menos pegar na orla das suas vestes, eu vou ser curado. Como se ela tivesse tido uma ideia dela, única. Ela não está tendo uma ideia dela, né? Ela está lembrando de Malaquias. Ela conhece as Escrituras. Ela lembra de Malaquias 4:2. Né? E ela está trazendo o poder da palavra para a vida dela. Por quê? Malaquias 4:2, aquilo que nós já conhecemos bem, né? Para aqueles que temem meu nome, nascerá o sol da justiça. E o sol da justiça é Cristo, né? Tanto que ele diz, e ele trará cura. Aí, na tradução que vocês normalmente têm, vai estar cura nas suas asas, né? Mas o termo ali, traduzido como asas, na verdade, né? É, na verdade, orla das vestes. Então, a tradução, você pode ter essa, claro, que cabe pela palavra, mas a tradução mesmo é, ele trará cura na orla das suas vestes. E o termo cura ali, no hebraico tem a mesma conotação, pode ser traduzido como cura ou salvação. As duas coisas. É interessante por quê? Porque o grego acompanha isso quando você vai para a história da mulher fluxo de sangue no Novo Testamento. Né? Por isso que você tem tradução dúbia. Algumas traduções colocam a tua fé te salvou e outras a tua fé te curou. Porque a palavra, ela dá a entender isso, né? Ela tem essa dupla conotação. E Malaquias 4:2 também. Ele trará cura ou salvação na hora das suas vestes. Então, o que acontece? Quando essa mulher de fluxo de sangue lembra do texto, ela lembra, bem, o sol da justiça é o Messias. Né? E ela ouviu falar de Jesus. É o que o texto diz, ouvindo ela falar de Jesus. Então, ela pensou, bem, pelo que eu ouvi dele, ele deve ser o Messias. E ela foi buscar no Messias a cura, a salvação. Né? O problema dela. Só que ela não consegue chegar, ela vai fazer o quê? Ela vai evocar o texto. O texto não diz que ele traria cura na orla das suas vestes? Então, ela pega o texto e diz assim, vou pegar o texto, a palavra de Deus, vou botar à prova. Ela não está tendo uma ideia original dela mesma. Ela está tendo uma ideia baseada no texto bíblico. E é interessante que o texto vai dizer que ela repete isso consigo mesma, né? De certa forma, no grego, quando você lê o texto, ela vai andando, tentando chegar nele, e vai repetindo na sua mente as mesmas palavras. Né? É a questão da fé, né? Muitas vezes você tem que se auto-reafirmar sobre o texto, dizer, não, eu confio no texto, eu confio no texto, confio no texto. Até que ela consegue e chega aí, a gente sabe a história, né? Dele sai poder e ele vai falar justamente sobre isso. Por quê? Porque isso está relacionado a Malaquias. A palavra se confirma. E é interessante por quê? Porque toda essa questão do nome, né, em meu nome, tudo que a gente faz é em nome do Senhor. E aí entra uma questão muito interessante. Por exemplo, quando você pega conceitos, né, um conceito abstrato, o que é energia? Se você tivesse que definir energia, como é que se definiria energia hoje? É engraçado, eu sei que a pergunta é meio complicada, porque nem os cientistas sabem exatamente o que é energia. Você, se tocar num cabo de força, você sabe o que é energia. Você sabe o que ela causa em você. Mas você não sabe explicar exatamente o que ela é. Ela é, na verdade, uma manifestação do fluxo dos átomos, né, dos elétrons que estão passando. Não, também não é bem isso. Né? É técnico demais. Eu quero saber o que é energia. No sentido, o que é a luz? São conceitos complicados, quer ver? Ó, se você vai, eu até peguei, só para ver como é que a ciência coloca, energia. Né? Eu peguei um texto aqui. Energia. Capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Olha que coisa bonita. Hã? Explicou tudo, não explicou? Ficou bem claro agora. Clareou tudo. Né? Vamos pegar a filosofia agora, então, já que a física não ajudou, filosofia. Em Aristóteles, é a ação de um motor físico ou metafísico que permite a atualização de uma potencialidade. Agora sim, não, agora ficou bem mais claro. Agora você olha e diz assim, pá, quem não viu isso antes? Energia é isso aí, gente. É isso aí. A verdade é que a gente
vendo os efeitos, sabe o que ela é, mas explicar o que ela é na sua essência não consegue. Não dá para explicar. E por que isso é importante? Porque a energia parece uma coisa abstrata. Quando você fala assim, energia, imagina uma bola de energia. O que é uma bola de energia? É muito abstrato, né? Uma pilha, por exemplo, ela contém energia. Né? Mas o que é energia? De onde ela veio? De onde veio a luz? Né? São conceitos assim bem estranhos. Por que eu estou citando isso? Porque a Bíblia vai citar, por exemplo, um conceito que parece estranho para muita gente. Né? A gente lê isso em João, né? João 1:1. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá na frente, um pouquinho mais à frente, ele vai dizer, e o Verbo se fez carne, o Logos se fez carne. Agora vem a pergunta, o que é o Logos? O que é o Verbo? Afinal, quer ver um outro texto interessante? Hebreus 2 vai dizer que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É abstrato, não é, gente? Porque a gente está acostumado com palavras, e eu estou soltando várias delas aqui, e a princípio parece que não tem poder algum nelas. Dependendo da palavra que você cita, o termo que você cita, não parece influenciar ninguém. Agora, dependendo da forma como você junta essas palavras e você as pronuncia, e a autoridade que você tem, isso pode fazer toda a diferença. Né? É diferente, por exemplo, a manifestação de uma sentença falada por mim, de uma sentença falada por um juiz da Suprema Corte, por exemplo. Por quê? Porque a palavra dele, mesmo que eu dissesse as mesmas palavras, a autoridade dele é diferente da minha. E como ele tem autoridade, a palavra dele, mesmo que sejam iguais às minhas, ela só vai ter resultado no meio em que vivemos porque ele vai falar e não porque eu vou falar. Porque eu posso até declarar uma sentença, mas isso não vai ser seguido de forma alguma, porque eu não estou revestido da mesma autoridade. Então, em certas bocas, essa palavra é abstrata demais. São palavras ao vento, parece. Mas em outras, isso ganha forma, isso acaba tendo uma casualidade no mundo que nós vivemos. Não é à toa que a guerra maior é a guerra com palavras. Né? A maior guerra com palavras. Você vê Miguel, por exemplo, quando vai discutir com Satanás pelo corpo de Moisés, segundo Judas, que é um texto bem complicadinho, né? Você vê que a guerra ali está muito mais no âmbito das palavras. Uma questão de argumentação. Se você pegar também Zacarias, quando vai falar de Josué, né, do sacerdote Josué, que é Iesus, né, mesmo termo para Jesus no grego, você tem um debate de palavras. Há um ataque do maligno, Satanás está ali, né, o inimigo fazendo acusações e Deus com outras palavras defendendo e tornando ele limpo. Então você vê que, dependendo de quem fala, isso faz toda a diferença. Mas ainda assim parece muito abstrato. Como você pensa, o universo foi feito por meio da sua palavra. Como palavra tem tanto poder, né, gente? Tudo que foi feito por meio da sua palavra. Tudo. 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 E vem de um conceito extremamente abstrato, porque o próprio conceito de Deus, porque Deus é o próprio poder, né? Ele é o poder. O conceito de poder vem dele. Afinal, ele é o todo-poderoso. Então, ele é o poder vivo. Ele é energia viva, porque, né, energia fala de poder, de força. Só que você vê energia no mundo, no universo inteiro. A energia para criar esse universo é algo astronômico.
E por que eu digo que energia é um negócio abstrato? Porque nem a ciência sabe o que é energia, para falar bem a verdade. Ele sabe o efeito dela, mas não sabe o que é. Do que ela consiste. Tanto eles não sabem do que consiste, que existe o conceito de energia escura. Já viram falar de matéria escura? Existe matéria escura e existe energia escura, certo? Segundo a ciência, a toda poderosa ciência, né, que a gente vai ver que não tem nada de todo poderosa, mas a tão aclamada ciência hoje em dia, quando você olha para o céu, sabe quanto que a ciência entende do que está no céu, no universo que nós conhecemos? Sabe quanto que eles entendem? Cerca de 4 a 5%. 4 a 5%. É só o que eles sabem. Por quê? O que são os outros 95%, Dionei? Os outros 95% que eles não sabem o que é, eles deram um nome para isso. E o nome é energia escura e matéria escura. E é escuro porque eles não sabem o que é, não é porque seja escuro. É porque eles não veem, não sabem onde está, não sabem de onde vem, não conseguem detectar. A única coisa que eles sabem é o seguinte, pelas fórmulas matemáticas da física, e o que eles observam, da forma como o universo se comporta e se expande e tudo mais que acontece, existe uma força, existe uma energia, algo por detrás, por isso que eles falam de energia escura e matéria escura, que impulsiona esse universo a crescer, a se inflacionar, se expandir. O problema é que pelas fórmulas, ele só consegue identificar 5% pelo que se observa. Os outros 95% estão escondidos nesse meio, porque eles não sabem o que é. Ou seja, a nossa ignorância é muito maior do que a gente imagina. E nós achamos que conhecemos os mistérios do universo, né, os segredos do universo. Botamos agora o James Webb, né, esse telescópio novo, para enxergar mais longe. Né, fazemos uma série de experimentos, já desenvolvemos a bomba atômica, temos vários poderes, poder do átomo, da divisão do átomo. Estamos tentando fazer a fusão do átomo, né, fazer que nem o Sol faz, né, energia. É a nova vertente agora de pesquisa da energia verde, é tentar criar um reator de fusão nuclear para ter energia limpa, né, como a gente chama. A China está trabalhando muito nisso e outros países também. A fissão nuclear, que é a separação dos átomos, nós já conhecemos, né, só que não conseguimos controlar completamente. Quando acontece a fissão, a bomba atômica explode, né, e a fissão é terrível. Mas estão tentando fazer como a fusão. O problema é, nós não sabemos nada ainda, gente. E a gente acha que sabe muita coisa. Se a gente não sabe nem o que o universo é constituído, como é que a gente pode ser arrogante, como alguns são, de alegar que Deus não existe, por exemplo? Ou que Deus não pode fazer determinadas coisas? É que nem nós, no Evangelho. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, falta intimidade, falta conhecer quem Deus é. É a mesma coisa. A nossa incapacidade de entender essas coisas é que é o problema. E é interessante que a Bíblia coloca muito isso de uma forma muito interessante. Por exemplo, Jó foi salvo como? Porque eu acredito que Jó foi salvo, né? Noé também foi salvo. Aí você vai dizer, foi salvo pela fé, com certeza. Todos foram salvos pela fé. Ninguém é salvo sem fé. Essa é uma verdade bíblica. É só ler Hebreus 11. Né? Hebreus 11 deixa isso muito claro. Sempre foi pela fé, nunca foi por obras, nunca foi por nada que você fizesse. Sempre foi pela fé. Muito bem. Se sempre foi pela fé, fé em quê? Qual era a fé de Jó, por exemplo? No que Jó tinha esperança de ser salvo? E Jó, vale lembrar, Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, talvez o mais antigo, é um debate até hoje. A gente não sabe em que época se passa, provavelmente ou ele era conterrâneo de Abraão, ou talvez até antes de Abraão, ele está na região de Ur, também, dos caldeus. Mas não dá para saber em que época isso acontece. Né? Então a gente sabe muito pouco sobre Jó, no sentido da sua época, e como ele conheceu Deus. Porque ele conhecia Deus, a um certo nível. Né? Você vê que a teologia no livro de Jó ela é muito deficitária,
Quando você vê, por exemplo, os amigos de Jó, eles vão falando, né, ele faz e tudo mais, eles vão dando declarações que depois, lá na frente, Deus vai dizer que eles não tinham sabedoria nenhuma. Então, por exemplo, quando eu uso os discursos de Jó, ele faz, por exemplo, né, eu já usei algumas vezes aqui, eu sempre recomendo muito cuidado com o texto que você pega dos amigos de Jó, porque os amigos de Jó, Deus fala que eles não falaram o que era certo. Diferente de Jó. Né? Diferente de Jó. Então, quando você pega um texto de um discurso dos amigos de Jó, você precisa estar consubstanciado por outros textos. Porque, por exemplo, os amigos de Jó falam de Deus como sendo o Todo-Poderoso, justo, perfeito, íntegro. Quando eles falam isso, estão falando mentira? Não. Porque senão seria loucura. Tudo que eles falaram, então, era mentira? Não, você não pode fazer isso também. Porque daí você está indo de encontro com o próprio texto. Então, o que eles falaram de mentira, de erro? Bem, uma coisa é certa, eles falaram erro quando se referenciavam a Jó estar sofrendo por causa do pecado. Isso é certo. Isso nós sabemos. Cada vez que eles davam a entender, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado, meu amigo. Confessa teu pecado aí. Porque quem peca, sofre. Quem não peca, não sofre. É mais ou menos essa a teologia deles. E esse é o cerne do erro da teologia deles, da falta de sabedoria deles. Ponto. Então, quando eles estiverem falando sobre esse assunto, com certeza, você sabe, isso aqui, os caras estão muito enganados. Agora, vou citar um texto, por exemplo, que eu uso, muitas vezes, de Elifaz. Por exemplo, eu uso, acho que, Jó 4,15 e Jó 15,15, se não me engano, ou 4,18 e 15,15. São textos que falam assim, que nem os céus são santos aos teus olhos. É um texto que eu uso bastante. Aí você diz, então, mas foi Elifaz que falou. Se foi Elifaz que falou, então, na verdade, isso aqui é mentira. Não, peraí. É só você lembrar o seguinte, você tem que estar consubstanciado com outros textos. Por exemplo, quando Jesus veio, derramou seu sangue e subiu, o que ele foi fazer lá em cima, com o sangue dele? O que ele foi fazer com o sangue dele? Purificar o tabernáculo celeste, lembra? O próprio autor de Hebreus diz, se o tabernáculo terrestre era purificado com sangue de touros, bodes e tudo mais, quanto mais o tabernáculo celeste tem que ser purificado com coisas superiores. E o que são essas coisas superiores? O sangue de Cristo. Bem, se o tabernáculo celeste tinha que ser purificado, é porque ele estava impuro. E aí, quando você lê que nem os céus são santos aos seus olhos, você entende. É verdade. Porque só Ele é santo. Lembra? A gente já discutiu isso outra vez. Só Ele é Deus. Ele é santo por natureza, por quem Ele é. E Ele faz o quê? Ele aplica a santidade, né, aonde Ele quer. Lembra? Ele fez o universo por meio do Filho para santificar o universo. Né? Ele nos santifica, Ele nos separou, porque santificação fala de separação, né? Fala desse termo. Então, realmente, nem os céus são santos aos seus olhos. Ou, como diz outro texto, né? Aos seus anjos, lá de Jó, de Elifaz, atribui imperfeições. Então eles não são imperfeitos. Então, Elifaz se enganou. Bem, é só você ver o que aconteceu no céu. É só se lembrar do querubim ungido, assumindo que o querubim ungido seja Satanás. Né? Aí não tem um debate em Ezequiel 28, mas a gente sabe, depois, o próprio Jesus vai dizer do diabo, né? Pai da mentira, né? O primeiro assassino. Né? O próprio Jesus deixa muito claro que realmente Satanás se rebela. Porque se Satanás foi criado mal, como acreditam, por exemplo, algumas linhas teológicas, né, principalmente os judeus, acreditam, por exemplo, que Satanás foi criado assim. Ele está fazendo o papel dele. E ele foi criado mal mesmo para isso. Você tem um sério problema teológico. Porque você está assumindo um Deus bondoso, maravilhoso, que criou um ser para ser mal,
inclusive está condenando esse ser para o lago de fogo. Lembra que o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. E se Deus criou Satanás mal, como alguns acreditam, então, por que ele está sendo julgado por uma coisa que o próprio Deus definiu? Não fica estranho? É como se o mandante do crime fosse o juiz, está julgando o assassino que ele mandou matar, né? E dizendo, olha, você errou, hein? Mas espera aí, você é o mandante do crime. Não importa, eu sou o juiz e que acabou. Isso é um juiz imparcial, como diz o texto bíblico? É um juiz que não faz acepção? É loucura quando você pensa nisso, é loucura. Por isso que o texto faz questão, no caso de Ezequiel 28, e eu vou assumir que é Satanás, ali que é o querubim ungido, o texto faz questão de dizer, perfeito eras quando foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por quê? Porque a gente já falou isso outras vezes, esse universo é feito de seres imperfeitos, limitados. Há uma diferença gigante entre você pecar por ignorância e outra por intencionalidade. A diferença é gigantesca. Então, os anjos podem errar por ignorância? Claro que podem. Eles têm todo o conhecimento? Não, a gente já discutiu outras vezes aqui, até Cristo para eles era novidade, né? Cristo encarnado como Jesus, para a salvação, é só ler Efésios 3. Até para eles, o mistério de Cristo é uma coisa nova. Então, eles estão aprendendo é porque não sabem tudo. E se não sabem tudo, podem errar. Vou usar o velho exemplo que eu costumo usar. Imagina que nós todos fizéssemos aí um congresso na Alemanha. Vamos lá para a Alemanha, todos nós. Alguém fala alemão aqui? Lê alemão perfeitamente? Não? Então, aí a gente está numa praça. E a gente quer atravessar a outra praça, estamos atrasados. Tem uma placa escrita em alemão, não pise na grama. Mas nenhum de nós sabe ler alemão. E na ânsia de chegar mais rápido, porque a gente está atrasado, né, a gente acaba pegando um caminho por cima da grama. E um guarda vê. O guarda vê e o que vai falar? Vocês acabaram de errar, gente. Vocês estão loucos. Não viram a placa? Claro que vai falar isso em alemão, né? Não vai adiantar de nada. Mas vai chegar uma hora que vai descobrir o quê? Que nós não falamos alemão. Então o nosso erro foi por quê? Ignorância. Você pode ser condenado? Pode, depende da lei de cada país, pode condenar, independente da tua ignorância, porque às vezes tem coisas que você é obrigado a saber. E o próprio texto bíblico já fala isso também. Lembra de Lucas, acho que é Lucas 12, se não me engano, quando fala da parábola do servo, né? E na parábola do servo e o seu senhor, que vem do casamento, o texto vai falar que depois, né, eles têm a impressão de que o seu senhor se atrasou, e aí alguns servos começam a maltratar os outros, certo? E aí quando o seu senhor chega, e lembra, quem teve a impressão que se atrasou foram os servos, não está dizendo que o senhor se atrasou. Os servos acharam que ele se atrasou, é diferente, faz toda a diferença. Assim como hoje, muita gente acha que Jesus está atrasado, já devia ter vindo. Mas o texto de Hebreus deixa claro, ele virá e não tardará, ou seja, ele vai virar no momento certo. Nós é que podemos ter a impressão de que tardou o noivo, como é o caso que você vê nos servos, que a gente comentou, e como você vê no caso das virgens. Também acham que o noivo tardou. Mas o noivo não tarda, ele vem na hora exata. Né? E quando você vê os textos, diz que quando o seu senhor chegar, esses servos que conheciam a vontade do seu senhor, recebem muitos açoites. Ou seja, né, vão ser duramente, digamos assim, disciplinados. Vamos usar um termo leve nos dias de hoje. Né? Mas ele faz questão de dizer o seguinte, e os servos que não conheciam a vontade do seu senhor, também vão ser, não na mesma medida daqueles que conheciam, mas também vão ser disciplinados. Vai sofrer menos açoites, mas vai sofrer açoites. Por quê? Porque nós temos obrigação, em alguns aspectos, de conhecer certas coisas. Por isso que Davi, quando tenta levar a arca da primeira vez numa carroça, alguém morre no processo, Uzá morre. Mas os filisteus colocaram a arca numa carroça e ninguém morreu. Por que os filisteus colocaram a arca numa carroça e ninguém morreu?
e Davi coloca a arca numa carroça e alguém morre. Porque os filisteus não conheciam a lei de Deus, que determina como a arca tem que ser carregada, que é nos ombros dos levitas. Eles não sabiam disso. Deus não lhes cobra isso. Agora, quando Davi, rei de Israel, você tinha obrigação de saber. Por isso que depois, na sua segunda tentativa, ele faz a consulta certa e vem trazendo a arca nos ombros dos levitas. E aí sim, ninguém morre. Muito pelo contrário, você tem uma festa ali. Por quê? Porque existem coisas que nós temos obrigação de conhecer. Oséias 6, vai falar, Oséias 4, desculpa, vai falar isso. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós, às vezes, erramos ou pecamos por não conhecer. E por não conhecer, e por sermos limitados e termos esses problemas, por isso que Davi, quando ora no Salmo 19, ele fala assim: quem pode medir suas próprias faltas, seus próprios erros, seus próprios pecados? E aí ele fala: absolve-me das que me são ocultas, dos erros que me são ocultos. Ou seja, você consegue saber tudo que você errou? Não. Você vai pecar por ignorância às vezes. Vai ter situações que você podia fazer o bem e não fez. Mas você nem sabia que podia fazer o bem. Mas você não fez. E quem não faz o bem, peca. Por isso que Deus reservou a si próprio sempre. Por isso que você vai ver na Bíblia o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. Por isso que Deus, quando cria o universo, Ele se deu o direito de fazer o quê? Eu justifico quem eu quiser justificar. Por quê? Porque Ele é o único. Por isso que você vê lá em Apocalipse, Jesus falando isso, E Ele está trazendo para si uma qualidade que só Deus tem. Ele é o único que consegue sondar mentes e corações. Por quê? Porque Ele é o único que vai olhar para o teu coração e vai dizer assim: ele errou por ignorância ou ele quis errar. E faz toda a diferença. Por isso que o querubim ungido, fala assim: olha, perfeito eras nos seus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é quando você erra porque você sabia que era errado e mesmo assim você erra. É a mesma situação de que eu sei ler alemão e eu vi e está escrito: não pise na grama, e eu intencionalmente vou lá e piso na grama. Isso é iniquidade. Isso é um pecado voluntário. Isso é grave, biblicamente falando. Por isso que o Senhor, lembra, Ele reserva a esse direito. Por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte: porque existe no Antigo Testamento um conceito abstrato, que é o caso de Jó, é o caso de Noé, é o caso de Moisés, é o caso de Davi. Todos esses morreram na esperança de serem salvos. Mas todos eles morreram sabendo que eles não tinham obras que pudessem fazê-los serem salvos. Não tinha justiça própria. Nem mesmo Jó, Noé e Daniel, que nós lemos lá em Ezequiel 14, que são os únicos que a Bíblia cita que podiam escapar de um juízo, por exemplo. Mas o juízo da vida eterna, o juízo da condenação, nenhum deles tinha, digamos, justiça própria para isso. Então, se você não tem justiça própria, e você sabe disso, como é o caso de Jó, de Davi, de Noé, de Daniel, de Moisés, então, como você sabe que vai ser salvo? Como? Baseado em quê? Pode falar. Sim, ele vai falar eu sei que o meu Redentor vive. Mas baseado no quê? Além da fé. Essa fé está centrada, fundada no quê? Tem um conceito muito interessante. Isaías 12,
Vamos ler esse texto. Isaías 12. E aí vocês vão entender o que eu quero falar. Porque tudo isso aqui, esse conceito que o próprio Isaías, que a gente vai ler agora, e o próprio texto, e o próprio Jó, de certa forma, quando você vê, é um conceito abstrato. O ser salvo é abstrato. Não tem nada concreto. Por isso que a fé é algo baseado em coisas que você não vê. É o caso de Noé, é o caso de Davi, é o caso de Jó. Eles têm certeza que vão ser salvos, mas qual é a base teológica para eles de que eles vão ser salvos? A única base teológica que eles têm é a palavra do Senhor. Só. O que é muito, né? A gente, quando para pensar, é tudo que você precisa. Mas é o que eles tinham. Por isso que você lê Isaías 12, fala assim, e lembra, Isaías escreve isso aqui cerca de 700, 600, 700 anos antes de Jesus. Tudo bem? Ele escreve isso aqui, orarás naquele dia. Ou seja, ele está olhando para o futuro, assim como Davi olhava para o futuro, Jó olhava para o futuro. Todos esses personagens do Antigo Testamento estão olhando para o futuro, para aquele dia. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor. Ou seja, naquele dia, uma promessa do Senhor vai se realizar. Ainda que tiraste contra mim, lembra, estamos debaixo da ira, a tua ira se retirou e tu me consolas. Opa, eu estava debaixo da ira, não estou mais. A gente já sabe como é que isso acontece. João 3,36 deixa isso muito claro. Quem crê no Filho, tem vida eterna, tem o Pai. Quem se mantém rebelde ao Filho, sobre ele permanece a ira. Então eles têm uma crença em algo que simplesmente tirou eles debaixo da ira. É isso que está acontecendo aqui. E aí fala assim, eis que Deus é a minha salvação. E aí vem o conceito. Um conceito que nós conhecemos bastante. Bem abstrato. Chamado salvação do Senhor. Salvação do Senhor. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta, jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E quando você vê o termo usado para salvação no hebraico aqui, é Yeshua. A salvação do Senhor é Yeshua. A salvação do Senhor, esse conceito abstrato, que simplesmente é o que eles creram, se tornou carne. Por isso que o nome dele tem que ser Jesus. Ele é a manifestação física, ele é o verbo, a palavra, que vai se tornar efetivamente carne. Por isso que o nome dele tem que ser o quê? Salvação do Senhor. Ele é a salvação encarnada. Ele é aquele que todos esperavam. Ele é aquele em que todos criam. Mas criam no quê? Numa palavra que não se via, que era uma palavra abstrata. É um conceito totalmente abstrato, que você não tinha noção. E é o que ele faz? Deus simplesmente pega o conceito abstrato e encarna, para que você agora veja isso acontecer. É fantástico isso, gente. É o verbo literalmente se tornando carne. E é no nome dele, lembra? Agora é no nome dele que você busca a salvação. Ou seja, você continua falando da salvação do Senhor. Só que você pegou isso no hebraico, traduzido para o grego, que virou Jesus, no grego, e virou Jesus no nosso idioma. Mas continua sendo salvação do Senhor.
Só que agora não é mais um conceito abstrato, como era para o pessoal do Antigo Testamento. Não, agora você sabe que a salvação do Senhor é uma pessoa. É um mistério que não se sabia desde o Antigo Testamento. Imagina os anjos pensando como ele vai salvar. De que forma ele vai salvar? Já se tinha uma ideia, né? Porque descendente viria, lembra? Vai nascer um de ti. Esse um vai fazê-lo. Mas mesmo assim, é tudo muito abstrato. É tudo muito... E Jesus torna tudo isso real. Por isso que o conceito de Deus, ele é totalmente um conceito, às vezes, né? Para nós, muitas vezes, abstrato. O poder de Deus, né? Essa questão da criação, a luz, que é o próprio Senhor. Por isso que você não vê na Bíblia ele criando luz. Deus não cria luz, Deus dá forma para a luz, porque Ele é a própria luz, lembra? Você vê isso em Isaías 45, 7. A gente já falou disso outras vezes, mas o que está em Isaías 45, 7? Isaías 45, 7 vai falar, olha, eu formo a luz e crio trevas. Por que ele não fala, eu crio luz e crio trevas? Porque para a luz ele dá forma, porque a luz já existia. Ele é a própria luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, onde Deus habita, nunca houve trevas. Mas por causa das características desse universo que ele está criando, ele vai ter que criar as trevas. Por quê? Porque todo ser limitado vai fazer escolhas. E você pode fazer boas escolhas ou más escolhas. E por causa da característica desse universo, necessariamente você tem que ter trevas. Pela primeira vez, porque nunca existiu. Em Deus não há treva. Sempre foi luz. Por isso que ele vai pegar da sua energia, da sua luz, e vai dar forma para ela. Tudo que nós vemos aqui, ó, gente, tudo isso aqui, a matéria visível, é energia material, concretizada. Por isso que todos os átomos vibram. Você vibra. Lembra? É só lembrar da experiência da fenda dupla. A matéria se comporta, ora com luz, ora como matéria. As partículas se conformam de forma dúbia. Ela tanto é partícula, onda, como matéria mesmo, essas partículas. Nós somos assim. A estrutura toda, é só estudar física quântica. Tudo é assim. Só que nós somos essa energia no estado concreto. Por isso que Jesus é essa energia do próprio Deus, a manifestação visível do Deus invisível. Desse Deus que nós não conseguimos ver hoje. Ainda, né? Mas vamos vê-lo como ele é. Mas manifestação física. Por isso que o nome de Deus é fundamental. Por isso que Jesus tem essa questão do nome. Em meu nome vocês farão isso. Em nome de quê? Da salvação do Senhor. Em nome dele. E o nome de Deus, a gente já viu, tem. Deus é poder. Se Deus é poder, tudo que vem dele manifesta o seu poder. Só que a parte que nós precisamos entender é o seguinte, que eu já falei outras vezes, só para relembrar. Todos nós somos filhos de Deus, não somos? Nascemos de novo, não nascemos? Então nós carregamos esse nome. Lembra? Se você é filho de Deus, você carrega o nome de Deus. Porque todo filho carrega o nome do Pai. Por isso que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Por isso que nós éramos antes o quê? Filhos de Adão. E estávamos em trevas. Por isso que o texto de Mateus deixa claro, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mateus 4 vai falar sobre isso, né? Quem que é a luz? É a manifestação visível. A luz encarnou, de certa forma. Não é à toa que quando ele se transfigura, ele brilha. Lembra? Uma transfiguração é isso, é mostrar a sua natureza na sua essência. Só que, na verdade, se ele se manifestasse com toda a sua glória, todo mundo morria. E não sobrava universo. É uma manifestação visível de Deus, mas numa luz que nós conseguimos suportar. Ou seja, é como se ele se segurasse para que você pudesse vê-lo, porque se ele soltar quem ele é, você fica cego, você morre.
é a diferença entre uma lâmpada de 100 watts e o sol. Na frente de uma lâmpada de 100 watts, você consegue ficar na boa. Até naquelas lâmpadas de estádio, apesar que o calor ali vai ser grande. Agora, experimente ficar na frente do sol e olhar para ele. Aqui, daqui, que a gente não está nem perto, né? O sol está a alguns milhões e milhões de distâncias daqui. Está 8 minutos luz aqui. É muita coisa. Olhando daqui, você se olhar de muito para o sol, você vai ficar cego? Corre risco de ficar cego? Imagina diante dele. Aí você entende por que João, aquele que deitava a cabeça no seio de Jesus, né, o discípulo amado, quando vê Jesus já na sua glória, cai como morto. Lá em Apocalipse. Por quê? Uma coisa é você ver o Jesus de 100 watts. A outra é você ver o sol da justiça. Aí você diz, espera aí. E ele não está em toda, porque se ele manifestar toda, esse universo desaparece. Esse universo deixa de existir. Para que esse universo exista, ele se reduz para que você possa conhecê-lo, para que você possa apreciá-lo. Por isso que essa luz de Deus, que nós perdemos lá no Éden, eu acredito nisso. Acredito que Adão, apesar de estar nu corporeamente, eu acredito que ele estava vestido de luz. Porque a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem de Deus, não fomos? Então, a imagem de Deus, você sabe que o Salmo 104 fala que ele está vestido de luz, né? E luz no hebraico é or, é isso aqui. E o Salmo 104 diz que Deus se veste de luz como de um manto. Jesus, quando se transfigura, ele está vestido de luz, tanto que você vê que as roupas dele se tornam mais brancas do que a mais branca neve que se conhece, ou seja, ele está todo luminescente. E eu acredito que Adão, né, o homem e a mulher, antes da queda, estavam vestidos de luz. Nus, mas vestidos de luz. Por que eu acredito nisso? Né? Lembra, não vou falar isso concretamente, não posso escrever isso em pedra, mas estou supondo. Por quê? Porque o texto diz que Deus coloca sobre ele peles. Lembra, vai ter uma morte ali, tem todo o simbolismo, eles estão vestidos de figueira, que deve ser uma coisa ridícula, né? Vestido com folhas. E Deus vai providenciar uma roupa de pele para eles, certo? E quando você pega uma roupa de peles, pele no hebraico, né, também é or. Né? Também é or. É a mesma fonética. Mas perceba que mudou uma letra. Qual a letra que mudou? Saiu o Aleph e entrou o Ain. Aí você olha para mim e diz, e daí, Johnny? E daí que é o seguinte, gente. Você está vendo aqui os nomes de Deus? Ó, aqui tem o famoso tetragrama, Yud Rei Vav Rei, né? Que nós conhecemos bem, que já sabemos que vale 26. Lembra? 10, 5, 6, 5. Aqui você tem Elohim, que vale 86. E aqui você tem Iesus, no grego, que é o nome de Jesus, que vale 888. Quanto dá isso aqui somado? Quanto que dá? Sem calculadora, gente. Imagina, somos a geração ainda da mente aberta. Não precisamos de calculadora. 1000, exatamente. 1000. 1000 é um número interessante, biblicamente falando. Primeiro, que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. 3 fala da Trindade, né? E é interessante por quê? Porque a letra Aleph, que vale 1, né, que se pronuncia, né, Elef, que vale, isso aqui vale 1 mais 30 mais 80, que vale 111.
1. Que é bastante interessante. E lembra que no hebraico mudam as vogais, mas isso aqui são consoantes. Então você pode pronunciar Aleph, você pode pronunciar também Aluf, que é mestre, por exemplo, né? Ensinador. Ou você pode pronunciar Elef. Elef, por exemplo, é 1000. Ou seja, existe um vínculo direto em tudo isso aqui, com isso aqui, apontando sempre para Deus. Porque Deus é o número 1, e aí você entende, porque para ele um dia é como 1000, e 1000 é como 1. E tem outros simbolismos todos. E aqui o que acontece? Quando você perde a luz de Deus, né, é como se você estivesse tirando Deus da equação e colocando no lugar o quê? A letra Ain. E o que é a letra Ain? A letra Ain, gente, antigamente, isso aqui era um olho. E não por acaso, também o valor dela no hebraico é 70. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: por que o homem perdeu a glória de Deus que havia nele? Por causa do pecado. Como é que se manifestou esse pecado? Pela cobiça dos olhos. Lembra da mulher? Vendo a mulher que a fruta era boa. A cobiça dos olhos. Tira a glória de Deus e evoca o quê? Que a luz se tornou somente pele, perdeu a luz. Por isso que depois eles olham e estão vendo-se nus. Porque algo mudou neles. Não só no interior. Lembra, a morte entrou. A mudança foi em todos os níveis. Desde o seu interior até o seu exterior. A mudança foi brutal. E a parte interessante é que Deus faz uma coisa incrível. Ele, numa jogada de mestre, como sempre, né? Ele aprisiona o pecado na carne. Por isso que o conceito da carne sempre está vinculado ao pecado. Por que ele aprisiona o conceito do pecado na carne? Por isso que está relacionado à questão da cobiça dos olhos, né, ao corpo. Porque nós somos os únicos seres, até então, né, que não é o caso dos anjos, mas até então, nós nos tornamos os únicos seres que podem morrer 2 vezes. Porque você tem a primeira morte, que é a morte desse corpo. E existe o risco da segunda morte, que é a morte espiritual, que é o lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte, que é o que estava destinado para Satanás e os seus anjos. Por que ele faz isso? Porque lembra, o salário do pecado é a morte. Então Deus faz uma jogada de manter o pecado aprisionado, essa questão do corpo, simbolicamente. A gente sabe que o pecado acaba corrompendo também o espírito e tudo mais, né? Nós vemos isso. Mas é que existe a possibilidade de você matar o pecado no corpo para salvar a alma. É o que Jesus faz. Jesus vai carregar os pecados e vai destruir os pecados aonde? No corpo. Porque quando ele morre, ele paga a conta. O escrito de vida que tinha contra mim é pago nele. Por meio do que ele fez. Por meio do sacrifício, do sangue derramado. Porque sem derramamento de sangue não tem expiação. E o sangue só existe no mundo que nós vivemos. Por isso que o texto de Hebreus também vai dizer que ele não veio salvar anjos. O derramamento de sangue não vem para salvar anjos. E só tinha um jeito de ele derramar sangue, ele tinha que encarnar aqui. Porque só nesse plano que existe sangue. Então, quando ele morre e derrama o seu sangue, né, automaticamente ele está fazendo o quê? Todo o processo necessário para matar o pecado na sua raiz, na sua origem. Por isso que nós vivemos o quê? Nós fomos transformados, temos um novo corpo, uma nova mente, né, um novo espírito,
mas carregamos esse corpo morto. Esse corpo morto, por quê? Porque nele está a carne, e na carne não habita bem algum, porque essa carne tem desejos. Porque lembra, por que a questão da fruta? A fruta foi para alimentar o quê? O corpo. A fruta é uma manifestação física que vai alimentar o corpo dela, da mulher quando come, assim como do homem. Então você tem todo um simbolismo do pecado relacionado diretamente ao corpo, aos desejos do corpo. Claro que isso implica em todo o ser, né? Mas essa questão toda, porque Deus começa a fazer o quê? Começa a manifestar a sua salvação justamente para isso, para tentar tirar, né, apresentar para o mundo quem Ele é. Ele é a manifestação viva, Ele é o corpo de um Deus perfeito, né, sem pecado. E lá na cruz Ele vai mostrar o verdadeiro caráter. Por isso que em João 17, Jesus fala, eu estava no meio deles e neles eu manifestei o teu nome. Né? E depois ele vai dizer, ele vai falar da cruz e vai dizer, e ainda vou manifestar o teu nome de novo. Mas espera aí, o judeu naquela época sabia o nome de Deus. Não era segredo. Ele sabia o nome de Deus. Então como é que ele está manifestando o nome? Você manifesta o nome pelo meio do caráter. Nome tem a ver com caráter. Por isso que você e eu, nós carregamos o nome de Deus, necessariamente nós temos que carregar também o quê? O caráter. Por isso que nós somos transformados em glória para se tornar a imagem do Filho, para que você seja cada dia mais parecido com quem você pertence, a família que você pertence. Por isso que tudo acontece em nome do Senhor. E é interessante quando você vai para Deuteronômio 14, né? Deuteronômio 14, ele vai falar o seguinte, ele está falando para Israel, lembra? Tudo que aconteceu com Israel é exemplo para nós. Deixa eu só botar aqui o 14. Olha como é que ele começa o texto. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Ele está falando para quem? Para Israel. Né? E o que ele está dizendo? Olha, vocês são filhos, não mais de Adão. Vocês são filhos de Deus. Está aqui. Filhos sois do Senhor vosso Deus. E ele vai dizer, no decorrer, como é que um filho de Deus se comporta naquele tempo. Como é que o filho de Deus se comporta naquele tempo? Guardando a lei, é o que você vai ver aqui. Leia o capítulo 14 do Deuteronômio, vai falar justamente de todas as questões legais aqui. Ó. A questão sobre animais limpos e imundos, né? Depois ele vai falar sobre a questão da maldade, que você não vai mais, né, executar maldade, você vai ser piedoso. Né? Ele vai falar até dos dízimos, toda a questão relacionada à lei. Ou seja, um filho de Deus guarda a lei, assim como nós. Nós somos filhos de Deus, guardamos a lei, só que não mais a lei mosaica. Nós guardamos a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? O amor, a lei do amor. Simbolicamente, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Deus ama. Então, para cumprir o ID, necessariamente, lembra, esse ID é em nome do Senhor. Vocês vão fazer tudo isso em meu nome. Você, então, está sendo portador do nome. Como portador do nome, você agora precisa agir de acordo com quem você é. Você é filho de Deus? Você viu a salvação do Senhor que foi encarnada? Diferente do pessoal do Antigo Testamento, que era um conceito abstrato, para você não é mais abstrato, para você se tornou algo concreto, se tornou físico. Agora você sabe quem é o nome do Senhor, você conhece Ele. Por isso que você declara tudo por meio do nome de Jesus, porque é o nome dele que tem poder. É Ele que tem poder, não é você. Você carrega esse nome, e por que você carrega esse nome? Você carrega também os atributos do nome. Tanto os direitos quanto os deveres. Nós focamos sempre nos direitos, né? Nunca nos deveres. Você tem direito a todas as bênçãos, você tem direito ao céu, você tem direito à vida eterna, você tem direito a ser cabeça e não cauda, você tem direito... E os deveres?
Você também tem deveres. Você tem que se portar como o Filho de Deus se porta. Por isso que Pedro, né? Pedro não, desculpa, João vai falar, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Você quer a manifestação do poder de Deus na tua vida? Ande como ele andou. Ore como ele orou. Busque como ele buscava. Estude como ele estudou. Lembra? Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E lembra que a gente também vai sofrer, né? Todo aquele que quiser ter uma vida piedosa será perseguido. Paulo fala isso. Todos que quiserem ter uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa, gente? O que significa ser um piedoso? Piedoso é expressar uma das características de Deus no sentido do seu hesed, da sua bondade, da sua benevolência, da sua benignidade, da sua fidelidade, da sua verdade. Ou seja, ser piedoso é você demonstrar nas tuas atitudes o caráter de Deus. Basicamente é isso. Então, toda vez que você quiser demonstrar o caráter de Deus, que tem a ver com o nome, porque o nome fala de caráter, né? Lembra? Aqueles que vêm como profeta, recebe o quê? Galardão. Aqueles que você recebe como profeta, recebe galardão de profeta. Que você recebe, né? Lembra desse texto? Se você ler ali, que algumas traduções colocam, né? Se você receber alguém no caráter de profeta, a palavra no grego ali, para caráter, como alguns colocam, é nome. Está relacionado a nome. Porque nome tem tudo a ver com caráter. Então, se você é filho de Deus, você tem que manifestar o caráter de Deus em você. Ou seja, você tem que ser piedoso. Você tem que ter essa vida piedosa. E se você vai ter uma vida piedosa, não tenha dúvida, você vai ser perseguido. Em maior ou menor grau, mas vai. E pode ter certeza, quanto mais piedoso você for, provavelmente, mais perseguido você será. Por quê? Porque nós não estamos ainda no ambiente onde o reino de Deus veio completamente. Veio? Não. Nós somos o quê? Peregrinos. Por isso, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ir e pregar o evangelho, gente, é tomada de poder. É guerra. Você está indo em território inimigo para tirar justamente o poder do inimigo em seu território. E como Deus sabe disso, por isso que você está imbuído de poder. Porque Ele sabe que você precisa de armas para vencer. Por isso tem a armadura de Deus, porque você tem uma série de sinais. Primeiro, para que todos vejam, porque lembra, lá em Babel você teve um problema sério. Por que Babel foi um problema? Porque em Babel, a ordem de Deus depois para Noé é o quê? Ide e enchei a terra, multiplicai-vos, não é? E o que eles dizem lá em Gênesis 11? Justamente o contrário. Vamos construir uma torre para ter fama e para que não sejamos espalhados pela terra. Está lá no texto, só você ler. Eles constroem Babel para quê? Porque eles não querem obedecer, eles não querem ir pelo mundo. Eles não querem ser espalhados. Eles falam justamente o contrário. Não, vamos fazer um nome para nós. Por quê? Por que vamos fazer um zigurate, que a Torre de Babel é um zigurate, né? Por que vamos construir uma espécie de pirâmide de degraus, alta? Qual é o sentido disso? E lembra, a coisa era tão grave que forçou Deus a descer da terra. E a confundir, porque se ele não confundisse e não fizesse, o que aconteceria? O que diz o texto? Eles falam uma só língua, eles estão agindo como um só. Se não fizermos nada, o que acontece? Daqui a pouco nada mais vai ser impossível para eles. O que está acontecendo no cerne da questão? A unidade dos homens está pondo em risco a criação de Deus na terra. E Deus não criou a terra, nem o universo, para que o mal tome conta. Nunca foi esse o plano dele.
O objetivo nunca foi que o mal tomasse conta, né, ou que o universo fosse entregue ao mal. Muito pelo contrário. O objetivo sempre foi que o bem vencesse o mal de forma plena. Só que aquilo colocou em risco. Olha o poder da unidade aí, gente. Até para o mal. A unidade tem um poder. Agora imagina isso usando para o bem. Ele vem e confunde as línguas. Por quê? E é dali que surge as 70 nações. Você só pode pegar as famílias de Gênesis 10, antes de Babel, soma, vai dar 70. Por isso que o simbolismo do Ain, que está relacionado ao ver, né, e ao número 70, fala muito. O 70 você vai ver direto. 70 fala das nações como um todo. Sempre vai falar sobre isso. Por isso, quando você tem o quê? Você tem justamente Babel ali, porque eles estavam querendo trazer Deus de outra forma, e não do jeito que Deus queria. Porque o zigurate, gente, é para trazer Deus. Sempre foi esse conceito na antiguidade. Entre os mesopotâmios, por exemplo, o objetivo do zigurate é que Deus descesse pelo zigurate e depois viesse se relacionar com os homens. Sempre foi esse o objetivo, na mente deles. Ou seja, eles queriam trazer um Deus, mas não o Deus verdadeiro. Um Deus através de um zigurate. Manifestar uma fama para eles mesmos. Buscarem um Deus, a imagem deles, e não o Deus verdadeiro. Por isso que eles foram contra. Por isso que quando Deus vem, o que ele faz? Confunde as línguas. Gera as 70 nações. Delimita, né, os povos. E Deus escolhe uma nação para ele, lembra? Está lá em Deuteronômio 32, versículo 9. Diz que Jacó é parte da minha herança. Ele separa as nações e coloca essas nações, né, debaixo de poderes angelicais. Aí vem os principados angelicais que nós vemos, né? Esses príncipes da Pérsia, príncipe da Grécia, estão debaixo dessas questões. Por quê? Porque começa um jogo xadrez. Porque Deus vai fazer o quê? Ele vai criar uma nação para ele, para que por meio dessa nação ele possa trazer a salvação do Senhor encarnada. E depois ele vai trazer isso para o mundo todo. Porque o objetivo de Deus é ganhar o mundo todo. Por isso que o servo lá de Isaías 42, o texto diz, ele será luz para os gentios, nós. Por isso que nós agora somos a luz do mundo. Nós carregamos essa luz dentro de nós, lembra? Nós estávamos em trevas, vimos uma grande luz, essa luz se manifestou dentro do nosso coração, né? 2 Coríntios 4,16. Né? Essa luz que se manifestou no nosso coração, que nos fez nova criação, nós carregamos ela. E a Bíblia diz, manifesta essa luz divina que está em você, para que os homens, vendo as tuas boas obras, glorifiquem a Deus. Então agora nós estamos indo pelo mundo para quê? Para derrubar os portões do inferno. Que portão, lembra, as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Por quê? Porque portão nunca foi instrumento de ataque. Portão sempre foi instrumento de defesa. Então qual é a nossa função? Arrebentar os portões. Para liberar os cativos. Assim como você foi liberto dos cativos, você vai libertar os cativos. Você vai proclamar o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho é esse, é de libertar, é de trazer vida, é de trazer novidade de vida. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que Paulo prega, não prega outra coisa senão o poder. A manifestação é do poder do Evangelho. Sempre vai ser isso. Por isso nós trazemos, a mensagem é, havia uma condenação sobre você, mas há um escape. A salvação do Senhor é o escape. Esse é o caminho. Cada vez que você se alinhar com essa mensagem, com o ID de Jesus, o poder vai estar com você, os sinais vão te acompanhar. É promessa. Se você é filho de Deus, reivindique ela. Diga, Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero ver a tua manifestação. Eu quero... Por isso que Jesus, por exemplo, manda 70 discípulos, de 2 em 2. Por quê? É uma prévia do ID. Quando você tem, por exemplo, lá em Êxodo 24, em que eles vão ver a Deus, o Deus de Israel, lembra? Eles veem o Deus de Israel. Quem que está com Arão, Nadab e Abiú? 70 anciões do povo. Por que eles escolheram 70 anciões do povo? É um simbolismo abstrato daquilo que seria concreto. Nós somos a realização concreta disso hoje. Nós somos frutos dessa pregação. Nós somos fruto dessa guerra que acontece. E o nosso objetivo é esse. Pode falar.
Sim. 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 É fruto. Sim. Quanto mais imbuído dessa identidade, dessa fé, dessa confiança, maior os sinais vão se concretizar em você. Claro que existe uma questão de propósito, né? Sempre. Porque lembra, o Espírito dá conforme Ele quer, né? Então, conforme o propósito necessário. Mas, sim, você vai ter isso na sua vida, não tenha dúvida. As promessas são para nós. Nós estamos debaixo de grandes promessas. Então, pregar o Evangelho é isso. É falar da salvação do Senhor, é falar, olha, havia uma condenação, mas há um escape. E o escape é Cristo. E outra, no momento que você se torna da família da salvação do Senhor, você agora tem direitos às promessas, aos sinais, a tudo que está relacionado ao poder de Deus. Lembra que você tem um espírito em você. E não é espírito de covardia, é espírito de poder, amor e equilíbrio. Eu sempre falo, todos nós temos que ter essas características. Você tem que ser conhecido por uma pessoa amorosa, do amor de Deus, por isso que nós somos piedosos, mas também tem que ser conhecido como uma pessoa de poder e de equilíbrio. Porque se você não tiver equilíbrio, não adianta nada. Você é que nem arma na mão de um radical. O equilíbrio te mantém no centro da vontade e não fora. Porque corre o risco de você chegar num extremo tal que você cai. É o que acontece, por exemplo, com o pessoal de Gálatas. Eles foram para o extremo do legalismo, a ponto de cair. Só que existe um outro extremo também. Você pode ir no extremo do liberalismo, que é o caso de Judas, por exemplo, né, quando ele fala daqueles que transformaram a graça em libertinagem. E também corre risco de que todo extremo está na beira do precipício. Só basta um empurrãozinho para cair. Agora, estar no centro, não. No centro você tem segurança. E é fundamental a gente ter essa visão do centro, essa percepção do centro. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sempre no centro da vontade do Senhor. Por isso que o espírito de equilíbrio, de moderação, né? Por isso que você exerce o poder com amor e equilíbrio. Você não pode exercer o poder sem amor. Poder sem amor, gente, é tirania. É loucura. Assim como poder também sem amor e sem equilíbrio, então, aí é o caos. Por isso que o espírito que nós temos, a gente tem que se alinhar com ele, com o que ele quer, com o que ele busca. Né? Ele falou alguma coisa? Não? Então, só para terminar, a gente já está acabando, já está no horário também. Essa guerra não acabou, certo? Nós ainda estamos nela. Quando é que ela acaba? Quando a manifestação da segunda vinda vier. Então a guerra continua, continua. Nós estamos hoje em guerra aqui, sem dúvida. Essa guerra continua e ela está cada vez mais ferrenha. Por quê? Porque o outro lado agora está num momento propício deles, do seu ápice, do seu auge. Só que lembra, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Bem, o pecado está aumentando no mundo. Não se preocupe, o poder de Deus também vai aumentar. Enquanto estivermos aqui, né? Que nós somos o quê? Somos a frente, a resistência. Nós somos essa geração que vai conquistar a terra prometida efetivamente, né? Nós já fazemos isso simbolicamente. Na manifestação da vinda de Cristo, isso vai se tornar literal. Mas tudo é uma figura, lembra? Eu falei, o primeiro Josué faz o quê? O primeiro Josué conquista a terra prometida para um povo, de certa forma, acontecer com Davi. Quase 500 e poucos anos depois, quase 600 anos depois. Davi é que vai acabar conquistando todos os inimigos. Não dura muito, a gente sabe disso, né? Mas tudo é uma figura. Porque o objetivo é esse, né? O objetivo, quando Deus levanta Israel, é que Israel fosse uma luz para o mundo, lembra? Só que Israel não cumpre o seu propósito. Só que tudo que acontece com Israel é sombra. Por isso, quando Jesus vem, ele é o novo Josué.
Porque a raiz é o novo... Yehoshua, mesma raiz de Yeshua. Está relacionado. É só uma questão de semântica, né? Mas o nome está relacionado. O primeiro Josué vai até a Terra Prometida. O segundo Josué, o Josué de Zacarias, por exemplo, é um sacerdote que vai até o Santo dos Santos. Agora, Jesus é o terceiro, né? 3 é o número significativo. Ele é o terceiro Josué, só que ele não somente vai até o Santo dos Santos. Ele, além de ir no Santo dos Santos, ele abre caminho para que a gente também tenha acesso ao Santo dos Santos. Então, agora, nós somos o quê? A figura da família de Cristo na terra, conquistando, né, os povos, as nações, para o reino dos céus. Preparando para a vinda de Cristo. É o que nós fazemos hoje aqui. Então, nós estamos imbuídos desse poder, dessa capacidade. E essa guerra, gente, vai se tornar cada vez mais ferrenha. Graças a Deus a gente está no Brasil, né? A gente já falou isso outras vezes. O Brasil ainda é uma ilha no meio do que a gente está vendo acontecendo no mundo. Ainda aqui, com certas ressalvas, você consegue ir numa praça, pregar o Evangelho ainda. Dependendo do que você fala, você não vai levar né, um soco ou algo assim. Mas dependendo do que você fala, você hoje levaria já. Há 50 anos atrás, certas coisas que você falaria numa praça, você não levaria nem um soco. Talvez no máximo uma risada, mas levantaria temor. Hoje, dependendo do que você fala numa praça, você pode até ser preso ou levar um processo. Principalmente se você pegar Romanos 1, por exemplo. Né? 1 Coríntios 6, 9, então. Né? Alguns textos são terríveis. Agora vai fazer isso na França. Vai fazer isso na Inglaterra, na Alemanha. Você vai ser preso. E olha, nem precisa citar Romanos 1, nem 1 Coríntios 6, 9. Se citar, então, é com agravante. Né? Mas basta querer pregar o Evangelho. Vai ter problemas em muitos lugares. E, gente, a gente está falando da Europa. Berço da Reforma. E nem faz tanto tempo assim. É tão nova a Reforma quanto o Brasil, praticamente. Né? São 500 e poucos anos. Mudou muito o jogo. E a tendência não é melhorar. A gente está perto da eleição aí. A eleição está agora, em outubro. Praticamente uma semana depois do Shemitah acabar. E começar um novo ciclo de Shemitah. É significativo. Lembra, ano passado, quando começou o Shemitah? Que dia começou o Shemitah ano passado? 7 de setembro. Dia da proclamação da independência. Extremamente significativo para nós. É quase como se Deus estivesse botando um outdoor. Brasil, ore. Para que o novo ciclo seja bom para vocês. Como é que a gente vai cumprir o ID por todo mundo se a gente não conseguir nem cumprir aqui? Se aqui a gente estiver sendo perseguido já aqui, a gente quer ser celeiro de missionários, não queremos? É sério o que vem por aí. Por isso, nessa próxima eleição, uma recomendação minha, se posicionem, e posicionem-se firme. Porque a gente está num risco extremo. A gente viu a América do Sul toda praticamente tomada pela esquerda, de certa forma. E a gente sabe que a esquerda não é amiga do Evangelho, muito pelo contrário. E se você tem dúvidas, só olha a história. Né? Veja a história na China, veja a história da União Soviética, extinta União Soviética, né? Mas veja os países comunistas, como é a liberdade para o Evangelho, para as boas novas. Porque é uma guerra, gente. A gente está numa batalha, não tenha dúvida disso. E não é só o Brasil, o Ocidente inteiro sofre isso. E a Europa já está de joelhos. E nas Américas, né, são poucos os que sobraram. Graças a Deus, os Estados Unidos continuam ainda. E o Brasil também. Até quando? Não sei. Mas enquanto a gente orar, enquanto a gente buscar,
né? Tem gente que quer dizer assim, não, vamos deixar a perseguição vir. Não importa quem Deus colocar. Claro que importa, gente, quem Deus colocar. É Deus que levanta toda a autoridade, seja ela para juízo ou não. É Ele que levanta, o texto bíblico diz isso. Ah, não, mas tem que vir uma perseguição para que a igreja seja provada, para que a igreja sofra, né, seja burilada pelo fogo. Sério que você precisa de um fogo para poder ser mais parecido com Jesus? Você acha que é só assim, é só na base do, né, do fogo que você vai ser a imagem de Cristo? Você não consegue ser proativo o suficiente para parecer com Ele? Será que a gente acha que é só desse jeito? Essa história de que a igreja tem que passar por uma perseguição é balela. Por quê? Porque o próprio texto deixa claro que não necessariamente a igreja tem que passar por perseguição. Se você duvida, é só estudar a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, que era uma igreja sem nenhuma repreensão, assim como Esmirna, né? E Esmirna sofre uma perseguição. Leia o texto lá. Esmirna e fala assim, olha, vocês, né, vocês, para a visão do mundo, vocês são pobres, mas da minha percepção, vocês são riquíssimos. Só que vem uma tribulação para vocês de 10 dias, vem uma perseguição de 10 dias. Resiste, fica em pé. Ele não tira da perseguição, a perseguição vem, né? Tanto que ela alcança seu ápice na história, quando você vê a história de Policarpo, né, o martírio de Policarpo. Policarpo? Acho que é Policarpo, né, aos 80 e poucos anos. Ele é bispo de Esmirna. Vai morrer no fogo. Como o fogo não consegue matá-lo, vamos dar uma espadada nele. Porque o fogo não envolve, mas não mata. Então eles pegam a espada para agilizar o processo. Mas teve uma perseguição forte. Agora você vai para Filadélfia, que também é uma igreja que não tem repreensão nenhuma. E a história é outra. Ele fala assim, ó, vem uma tribulação que vai pegar o mundo todo. Uma provação para o mundo todo. Mas vocês, não. Eu vou guardar vocês dessa provação. Não é na provação, é da provação. Então todo mundo tem que ser perseguido? Não. Tem muita igreja na história, gente, que viveu, cresceu e nunca foi perseguida. Mesmo na Europa. É só você voltar alguns séculos. Por séculos, igrejas ficaram lá pregando o evangelho, sendo luz, e não foram perseguidos. Então essa balela de que a igreja tem que passar por perseguição para que ela seja purificada, não tem sentido. Nem biblicamente, nem Pedro, quando você tem o texto de Pedro que fala da perseguição, né, que o texto fala assim, se for da vontade do Senhor, né, que vocês sofram, então que sofram fazendo bem e não fazendo mal. Não é isso que diz o texto? Está lá, se for da vontade do Senhor. Mas o texto, esse se for, é um ser pessimista, não é um ser otimista. Porque no grego tem 4 tipos de ser, né? Esse ser ali é um ser que é o seguinte, olha, provavelmente não é da vontade dele, mas se for, só que a chance de ser é muito pequena, se for que você sofra fazendo bem e não mal. Ou seja, Deus não tem interesse em fazer você sofrer, não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é fazer você filho de Deus, a imagem do filho, esse é o objetivo dele. Agora, quer dizer que você vai sofrer algumas vezes? Claro que vai. Afinal, nesse mundo tereis aflições, o próprio Jesus falou isso. Por melhor que você esteja, melhor situação que você esteja, vai sofrer aflições. Faz parte do jogo, mas não quer dizer que você tem que ser perseguido, martirizado, morto, para isso acontecer. E por que você quer ver isso no Brasil? Alguns. Não. Vamos orar que o Brasil continue livre disso. Para que a gente tenha um tempo de paz ainda. Até para a gente alcançar esses que estão sofrendo perseguição. Ou você acha que a gente tem igreja na Europa para quê? Para bonito só? Só para enfeitar? Só para dizer que tem? Pergunta para o Bispo David se é fácil pregar lá. Ele já falou aqui. É muito difícil. Mas nós damos suporte e vamos continuar dando. Amém? Gente, vamos ficar de pé, fazer uma última oração, já que a gente está terminando.